Fala pessoal, professor Antônio Daudi, passando para bater um papo com vocês sobre improbidade administrativa. É um tema muito importante em provas, né? E além disso é uma lei curta, a lei 8429 de 92 é uma lei curta, então é um tema que tem um ótimo custo-benefício de se estudar, né? Com algumas horas, com algumas dezenas de questões que você faz sobre esse tema, você já sai ali realmente em alto nível para, tendo ali boas chances de gabaritar questões sobre esse assunto. O que é importante nós sabermos, né, essencialmente sobre a improbidade administrativa. Pessoal, antes de mais nada, não vamos confundir aqui improbidade com ilegalidade. Tá legal? Ilegalidade vai dar aso à anulação, à invalidação daquele ato administrativo que foi praticado pelo gestor público. Agora, improbidade, pessoal, é aquela ilegalidade que ganha um colorido adicional, que ganha o colorido da desonestidade. Então, quando a gente fala em improbidade, a gente está falando de desonestidade, de má fé, de alguém que age ali violando o princípio da probidade administrativa, que falta com um decoro. Então, esta é a essência, esse é o cerne da improbidade administrativa. O grande objetivo da Lei 8429 é justamente coibir condutas desonestas por parte dos agentes públicos e não necessariamente condutas meramente ilegais. E nesse sentido, o que fez o legislador? Ele foi lá e criou algumas categorias de atos de improbidade. Atualmente nós temos 4 categorias de atos de improbidade, desde uma que é a mais grave, passando pela outra que é a mais leve e a mais branda. Para a categoria de atos mais grave foram previstas sanções mais duras. Sanções, por exemplo, com suspensão de direitos políticos que podem chegar até 10 anos. E para os atos da categoria mais branda foram associadas sanções mais leves, né? Por exemplo, a suspensão de direitos políticos, que pode ser ali de 3 ou de até 5 anos. Muito bem, em provas é importante que você se situe e saiba, né? Tem ali uma noção de quais atos pertencem a quais categorias. Na categoria mais grave, vamos dizer assim, de atos de improbidade, o agente público se enriquece ilicitamente, às custas da lisura, às custas ali da probidade no exercício de sua função. Então o que vai acontecer? O patrimônio do agente público cresce de maneira ilícita, ele recebe uma vantagem econômica, né, pelo cargo que ocupa, ele recebe ali uma propina, ele recebe ali um presente, uma comissão de alguém que possui um interesse nas funções que ele desempenha. Há outras situações que esse enriquecimento não é tão nítido assim, mas também foi considerado ato de improbidade pelo legislador. Por exemplo, imagine que o gestor público, ele vai lá e ele se beneficia de algo sem pagar por aquilo. Ele vai lá, utiliza em proveito próprio um bem público, ele utiliza em proveito próprio o trabalho de alguns servidores ali da repartição. Então, como ele deixou de gastar por aquele benefício, também considera-se que ali houve um enriquecimento ilícito, e aí, meus amigos, ele estará sujeito a responder por uma ação de improbidade administrativa nesta que é a categoria mais grave que está presente lá no artigo 9º da Lei 8429. Ao lado da categoria, mais grave, nós teremos os atos que ensejam prejuízo ao erário. Aqui, pessoal, não é o patrimônio do agente que aumentou. Aqui é o patrimônio do Estado, o patrimônio da repartição, o patrimônio daquela pessoa jurídica a qual pertence o agente público que encolheu. Tá legal? E encolheu porque o agente público, seja com culpa, seja com dolo, a conduta do agente público levou àquela redução, àquele prejuízo em desfavor dos cofres públicos. É, por exemplo, aquele agente público que frustra o caráter, a licitude, de uma licitação, aquele agente público que deixa de conservar o patrimônio público adequadamente, ele concede ali alguns benefícios administrativos e fiscais contrariamente à lei, tá legal? Então, nessa situação eu vou entender que o patrimônio do Estado, o patrimônio público encolheu. Além disso, nós temos a terceira categoria, que são os atos de improbidade que violam princípios da administração pública. Houve uma preocupação grande do legislador em resguardar a importância dos princípios utilizando-se da Lei 8429.
Então, o agente público que viola determinados princípios, o agente público que pratica condutas previstas lá no artigo 11 da Lei 8429, ele também estará sujeito a responder por um ato de improbidade. E aí nós temos, por exemplo, aquele agente que deixa de prestar contas quando deveria prestar, aquele agente público que ele deixa de cumprir requisitos de acessibilidade previstos na legislação, que ele deixa de dar publicidade, né, a atos que ele deveria conferir a publicidade, aquele agente público que deixa de agir, deixa de praticar ato ou retarda um ato que deveria praticar de ofício. Então tudo isso poderá levar à condenação daquele agente em razão da improbidade administrativa. E mais recentemente, nós passamos a ter uma quarta categoria de atos de improbidade. É muito visualizada na esfera dos municípios e do Distrito Federal. Porque é o agente público que concede um benefício fiscal em relação ao ISS, né, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, né, ou ISSQN, tá legal? E esse benefício que ele concedeu em relação ao ISS acabou por reduzir indevidamente a carga tributária. E também, esta foi uma maneira, que encontrou o legislador para reduzir a guerra fiscal entre os municípios. Então ele também, esse prefeito, esse secretário de finanças, secretário de fazenda lá do município, também estará sujeito a responder por improbidade administrativa. Uma vez comentadas aí com vocês as 4 categorias, é importante nós ressaltarmos aqui com vocês algumas características desse ato de improbidade. Apesar da palavra, do vocábulo administrativa aqui, improbidade, nós não estamos diante de uma mera infração administrativa. Nós estamos diante, na verdade, de um ilícito civil. Então, isso significa que, para alguém ser condenado por ato de improbidade administrativa, para que alguém seja considerado ímprobo aos olhos da lei, é necessário não um mero processo administrativo, mas um processo judicial. Somente a autoridade judicial detém a legitimidade, a competência para condenar alguém por improbidade administrativa. Mas a gente não pode confundir, e achar que improbidade administrativa seja ali um crime. Não é ilícito administrativo, mas também não é crime, tá legal? Ninguém vai para trás das grades por ter praticado um ato de improbidade, ao menos não com base na Lei 8429, tá legal? Então, é ilícito de natureza civil, cuja condenação exige um processo judicial e cujas sanções devem ser aplicadas por um juiz, por uma autoridade judicial. A bem da verdade, existe um único crime previsto na lei de improbidade, que é quando alguém denuncia um agente público sabendo que aquele agente público é inocente, é denunciação caluniosa lá da lei de improbidade. Bacana? Então, comentamos com vocês aqui neste vídeo as 4 categorias e a natureza desta ação judicial por improbidade administrativa. Para a gente fechar, gostaria de comentar apenas a legitimidade ativa desta ação judicial. Ou seja, quem é que pode propor, oferecer uma ação judicial por improbidade? E esta legitimidade ela é concorrente, segundo o artigo 17 da Lei 8429. Quem pode processar um agente público por improbidade é ou o Ministério Público ou a chamada pessoa jurídica interessada. A pessoa jurídica que foi a vítima direta do ato de improbidade. Tá legal? E com isso nós encerramos aqui esses breves comentários sobre a lei de improbidade. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, marque, comente aí para que essa informação realmente chegue ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.